Partiu? Bora. Bom dia a todos, começando aqui mais uma live mensal da XP Asset, passando pelas principais estratégias com os nossos gestores e também com o nosso economista-chefe, Fernando Genta. Eu sou Rafael Kubert, me integrei aqui recentemente ao time de relação com investidores da XP Asset, já trabalhando na XP há bastante tempo, então aqui vai ser um maior prazer jogar junto com vocês daqui para frente e contem comigo para qualquer assunto relacionado à distribuição dos produtos em relação com os investidores. Só relembrando aqui a robustez da nossa gestora, né, uma gestora com mais de 155 bi sob gestão, mais de 4 milhões de cotistas, distribuído em 13 estratégias diferentes aqui, com mais de 170 profissionais e mais de 18 anos de história, passando por todas as caixas de estratégias aqui, né, desde fundos líquidos, os fundos abertos, até estratégias de private equity, de fundos fechados, listados, e por aí vai, e promovendo aqui funding em todos os setores da nossa economia, tanto local aqui no Brasil, quanto lá fora no offshore, atuando em diversos setores, em diversos segmentos, globalizando os investimentos e ajudando o brasileiro a investir melhor, tá? Então hoje a gente vai passar aqui, junto com o Fernando Genta, passando um pouquinho sobre cenário e ele falando um pouco da economia e tudo que está movimentando os mercados, tanto aqui quanto lá fora. Depois o Júlio Fernandes, o gestor aqui, co-gestor da nossa estratégia macro, vai passar um pouquinho dos updates da estratégia. O Marcos Peixoto, figurinha já carimbada aqui por todo mundo, falando sobre renda variável. Eric Vieira sobre renda fixa e crédito privado. Sem me estender muito mais nesse início aqui, tem bastante coisa para a gente falar. Genta, passo a bola para você. Valeu, Rafael, bom dia a todos que nos assistem, bom dia também para os meus colegas gestores aqui, o Júlio Peixoto e o Eric, sempre começando com a mensagem, né, de sigam aí o nosso canal da Asset aqui no YouTube e cliquem no sininho para receberem aí em primeira mão o material que a gente produz e também os alertas para as nossas lives. Começando com o cenário internacional, bastante coisa dessa vez, então vou tentar dar uma acelerada. O pessoal já reclama que eu falo muito rápido e fica ruim para ver na duplicada depois, mas hoje vai ter que ser acelerado aqui para caber nesses 15 minutos. Na parte de Estados Unidos, a gente teve o FONC finalmente começando, o Fed começando aí um ciclo de corte, de forma surpreendente, razoavelmente surpreendente, aí com um corte de 50 pontos, com seus principais membros, todos inclinados a um corte de 25, mais uma matéria do Wall Street Journal, uma coluna do jornalista Nick Timiraos, que tem um trânsito muito bom lá, forçando aí que poderia ser 50, que ainda era uma bola dividida, e no final ele estava mais uma vez correto. Então, no que pese aí os problemas que isso trazem para a comunicação, a gente teve um corte de 50, mas o que é mais gozado, com as projeções apresentadas sugerindo que ia ter uma desaceleração imediata para 25 nas próximas reuniões, não seria algo inédito, o ciclo de 2008 foi mais ou menos assim. A gente teve uma revisão que estava esperada do PIB, tá? Então, assim, essa questão da renda, o PIB pelo lado da renda, hoje a gente, com a nova série de contas nacionais americanas, a gente vê um comportamento muito mais saudável da poupança das famílias, um comportamento resiliente do consumo, e os dados do mercado de trabalho que vinham mostrando alguma normalização, ou além de normalização, a gente viu os pedidos aí de seguro-desemprego caindo para patamares baixos para os últimos 3 meses, e também a criação de postos de trabalho aí também subindo na margem. Então, tudo leva a crer, com o quadro macro de hoje, que a gente vai ter essa desaceleração para 25, um ciclo aí que na nossa cabeça vai levar a Fed Funds para alguma coisa entre 3,5 e 3, mas a gente tem que ter em mente sempre o cronograma eleitoral e o que será a política tarifária. Então, se o presidente Trump for eleito e levar à frente seu plano mais protecionista aí de uma forma mais espalhada, seria natural um quadro inflacionário mais difícil aí para o Fed, né? A inflação nos Estados Unidos tem rodado super baixa aí nos últimos 3 meses. Então, no último semestre, no segundo semestre do ano passado, a inflação lá já rodou abaixo da meta, 1,9, a gente teve um repique muito forte no primeiro tri, mas a inflação voltou a rodar em torno de 2% nos Estados Unidos. Quando a gente cruza o Atlântico e vai para a Europa, a gente vê já todos os sinais que o Banco Central Europeu vai acelerar o ritmo, então lá ele está cortando uma e fica uma parada, todo sinal que vai começar a ter cortes sucessivos. Quando a gente vai para a China,
o anúncio aí de medidas que estimulam aí a compra de imóveis, tentando resolver esse problema do estoque, a expectativa quanto a novas medidas fiscais para conseguir garantir, hã, o cumprimento da meta de crescimento deste ano, né. Então parece, que a gente está chegando perto de uma linha que faria o governo chinês agir com mais vigor. Isso animou os mercados, ainda que seja algo sempre dúbio, né. Então se tem um governo que está reticente em agir, só vai agir se achar que o risco é grande, quando ele age, você tem o efeito benigno da ação, mas a gente não sabe direito qual o real estado da economia chinesa, ninguém sabe, então paira no ar essa incerteza. Quando a gente e por fim, a gente teve o aumento das tensões no Oriente Médio, a gente está gravando dia 2, então ontem a gente teve aí a retaliação do Irã a Israel, seguida, de uma nota oficial falando que teria sido uma medida pontual caso Israel não escalasse. A gente sabe que Israel terá que escalar de alguma forma, mas também pode ser uma forma, controlável, para que, digamos assim, num termo muito simplificado da situação, fique bom para todo mundo neste momento. A gente não tem uma grande opinião formada sobre o que vai acontecer, monitora, obviamente, preços de commodity, principalmente no caso o petróleo, uma das principais variáveis de contágio, quando a gente olha só para o macro, né, tentando tirar um pouco toda a questão que pode, hã, desenrolar daí. Mas, assim, a gente está num momento também, de preço do petróleo muito baixo, né, então excesso de oferta, então acho que, hã, se você pudesse escolher um momento para ter um estresse aí na oferta de petróleo, acho que esse seria um momento daqueles que você falaria: "Tudo bem, nunca é bom, mas agora não é tão ruim". Quando a gente traz tudo isso para Brasil, a gente vê de fato, um aumento possível do diferencial de juro daqui para os Estados Unidos, nós com os Estados Unidos, com esse ciclo começando em 50, com o Fed sinalizando 25, mas que qualquer fraqueza do mercado de trabalho pode gerar outro corte de 50, tá, então é uma simetria por hora no curto prazo para cortar mais e não menos. Hã Quando a gente olha para a China, medidas de estímulo que, se forem com uma leitura positiva, impulsionam e ajudam aí também o preço das commodities. E o Oriente Médio, por hora, pelo menos, a gente teve sim um aumento do preço de petróleo, mas ainda em patamares baixos se a gente pensar no que foram os picos lá. Lembrando, por exemplo, da guerra da Rússia e da Ucrânia, tá? E aí, quando a gente traz tudo isso para o Brasil, o cenário macro, o Copom finalmente começou a subir o juro, né, então tinha uma dúvida: poxa, será que o Copom, vai subir o juro com o Fed cortando?". Não só subiu, como subiu com o Fed cortando 50, né. A gente teve desde dessa alta de juro, a divulgação da ata, do Copom e do relatório de inflação, e a gente vê uma reavaliação muito grande do cenário prospectivo, tá. Então, o hiato do produto, que é aquela medida que tenta mensurar a ociosidade da economia, ou seja, de onde vão vir as pressões inflacionárias, ela foi revista bem para cima, tá. Então, assim, a projeção do Copom piorou até o final de 2026, basicamente com esse novo diagnóstico de atividade, a gente teve uma surpresa muito forte com o PIB do segundo tri, e a gente acha que o Copom pode ser surpreendido no terceiro tri também, tá. Então, a gente acha que talvez ainda haja há espaço para novas revisões. E as projeções são feitas do Copom considerando um juro neutro na economia de 4,7. Assim, a gente está rodando há 3 anos com com juro real no Brasil 6 ou mais e a economia crescendo 3%. Então, do nosso lado, a gente vê uma chance muito grande, o Copom está subestimando esse nível de juro neutro, e isso acaba gerando essa dicotomia entre as nossas projeções e a do Copom. De toda forma, atualmente, o balanço de risco do Copom foi colocado como assimétrico, ou seja, o Copom está mostrando projeções acima da meta de inflação, e ele acredita que a chance hoje é dessa projeção se revelar, hã, a inflação se revelar ainda pior do que ele está projetando. Então ele teria que colocar aí a Selic num nível que fosse capaz não só de levar a projeção dele para o centro da meta, mas até para um pouco abaixo da meta, para compensar esse risco. A gente, usando as elasticidades, o modelo Copom e tudo mais, não consegue ver um ciclo menor do que 200, 250 pontos neste momento com viés de alta, tá. Então a gente está falando aí de uma Selic indo para pelo menos 12,5, e que seria, um ciclo muito tímido, se a gente olhar o histórico de ciclos de alta no Brasil, tá. Então, ah, mas é uma mudança e a gente vê aí o Copom agindo.
Como que fica o equilíbrio macro com isso, né? Então era um cenário esperado por nós, a gente obviamente um aperto de condições financeiras vai gerar uma desaceleração da economia, assim como parte do crescimento de 3% desse ano é fruto do Copom ter cortado 300 pontos a Selic, você pega em termos de juro real ex ante aí do modelo dele, reduziu 200 pontos o juro real, e isso ajudou a acelerar a economia. Consequentemente, a outra face dessa moeda é que agora vai desacelerar a economia. Então, a gente deve ter uma desaceleração relevante. Quando a gente pensa do lado fiscal, o governo vai cumprir a meta de superávit primário no intervalo da banda, com critérios ali com novas fontes de receita, então vai usar depósito judicial, dinheiro de depósito judicial, ou ampliou a antecipação de dividendo do BNDES, possivelmente da Petrobras também. Deve usar no final do dia os recursos parados em contas lá que segundo o Banco Central são 8,5 bi de reais, e teve uma discussão pública aí entre, olha, isso é um esforço primário ou não? O Banco Central teria dito que não é esforço primário, o governo se defendeu falando que é sim esforço primário, discutiu-se aí os manuais de estatística, que lá no governo Fernando Henrique algumas medidas foram contabilizadas como receita primária, o Banco Central agora estaria um tratamento diferente, mas no que pese, assim, essa discussão super animada para aqueles entusiastas de fiscal, os 10 que devem existir no Brasil, o relevante é qual que é o impacto macro desse superávit primário, ou seja, a PEC da transição aumentou os gastos em 200 bilhões e o ministro, a equipe econômica falou: olha, isso não vai ser inflacionário, porque nós vamos retirar isso via impostos, nós vamos fazer esse ajuste. E uma parte razoável do aumento de receitas desse ano não ajuda a frear a atividade econômica. Então, a Petrobras dá 13 bilhões para a União num acordo, num dinheiro que estava lá provisionado, isso não faz com que as famílias consumam menos ou as empresas invistam menos. Você pegar dinheiro que estava parado na caixa de depósito judicial, tampouco vai fazer isso. Em conta corrente, tampouco vai fazer isso. Uma parte relevante do aumento da arrecadação esse ano decorre da surpresa do crescimento, que vem parte do fiscal, uma parte estrutural das reformas, e aí teve ontem a decisão da Moody's de dar um upgrade na nota brasileira, a gente fala disso daqui a pouco, ah, mas o principal ponto aqui é, a gente não teve uma retirada de dinheiro da economia, ou seja, o dinheiro da PEC da transição, o dinheiro do reajuste do salário mínimo, o fato da despesa pública estar crescendo 2,5 acima da inflação, está crescendo bem mais do que isso, mas esse seria o arcabouço, isso está fazendo com que a a economia cresça mais. A gente está vendo que está sendo um crescimento baseado muito no consumo das famílias, tá. A gente tem um componente forte de investimento esse ano, que é a questão dos caminhões, porque ano passado caiu 60% em função de uma mudança regulatória, e esse ano você está voltando só de o carry é muito positivo para o ano, então tem que tomar cuidado com a leitura da estatística seca de taxa de investimento, evolução do investimento no Brasil esse ano, mas está sendo um crescimento baseado no consumo, e aí com grande destaque para as transferências do governo e para o ciclo de corte de juro colocado pelo Copom. Então fica-se a Selic tem um impacto no fiscal, a dívida pública, cada ponto de Selic, na verdade não, o Banco Central está sendo forçado a subir juro por causa do fiscal. Hoje o mercado não quer financiar o Tesouro Brasileiro com taxas abaixo de 12%. Então acho que esse é o principal ponto e a gente não vê uma melhora, nesse sentido. Sobre a Moody's, que deu um upgrade de nota com outlook positivo. Então, sempre lembrando que a Moody's é uma agência que prioriza muito o crescimento econômico e, de fato, o Brasil vem crescendo bem. hã, mas eu acho que é o máximo que a gente consegue avançar aí. Acho que ninguém aqui está muito interessado também em entender o porquê que a decisão pode parecer, olhando para o fiscal brasileiro, pode parecer absurda num primeiro momento, dependendo do ângulo que você olha, mas assim, o ponto principal é, independente do que as agências de rating vão falar, obviamente, se duas passarem a ter o investment grade, se a gente começa a abrir as portas aí para investimento institucional lá de fora, isso aí vai poder pressionar para baixo o juro longo aqui, seria benigno para o país. Mas a gente ainda continua achando que o fiscal vai se mostrar cada vez mais desafiador, principalmente o ano que vem. Então, o governo enviou um orçamento em 2023 para 2024, falando que com 168 bi de medidas, aprovando medidas que gerassem receita de 168 bi, ele resolveria o problema.
e o orçamento enviado para o ano que vem, pasmem, colocam os mesmos 168 bi de necessidade, ou seja, a sensação que se tem é que brigou, 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 remou, e o tamanho do buraco continua o mesmo. Então a gente vai ter que ter a mesma batalha no que vem, já chegando um calendário eleitoral, então o quadro fiscal é muito desafiador para o Brasil, na nossa visão. Como fica nosso cenário, a gente também, eu acabei não falando, mas as questões climáticas estão ficando cada vez mais desafiadoras no Brasil, seja para preço de energia, seja para preço de alimento, tá. Então a nossa inflação esse ano dificilmente fica abaixo de 4,5, salvo alguma surpresa, e ela caminha para um IPCA acima de 4 ano que vem de novo, mesmo com o ajuste do Banco Central da Selic, esse ciclo aí de 200, em cerca de 200, 250 pontos que a gente comentou, parte em função do choque de oferta, tá. Ah, então a gente tem aí a Selic no nosso cenário base, a Selic vai para 12,5 com um viés de alta, o PIB desse ano cresce 3,3, o PIB do ano que vem deve ficar em torno de 2, talvez até um pouco abaixo com o aperto das condições financeiras, a inflação em torno de 4. Nos Estados Unidos a gente acha que essa Fed Funds vai aí até 3,5 num primeiro momento, dado que o quadro macro continua muito benigno, né, então a teoria do soft landing foi reforçada, eu acho que a revisão de dados tirou um pouco o receio do Powell de estar atrás da curva. É isso aqui do nosso lado, pessoal, então a gente deve soltar sobre o Banco Central, na nossa carta mensal, o Júlio entra logo na sequência, ele vai me ajudar porque essa carta mensal chegue em breve aí a vocês, a gente deve fazer alguns cenários de Selic à luz do modelo do Banco Central, à luz do que a gente está vendo de bancos de fiscal também, para justificar o nosso cenário, então já fica aqui a propaganda a todos. É isso, fico aqui à disposição de perguntas. Um abraço a todos. Passo aqui para o meu colega Júlio Fernandes. Bom dia, bom dia a todos, pessoal. Começando aqui falando um pouquinho, né, do cenário macro, do que nós estamos fazendo e olhando aqui nas estratégias do fundo. Então, o mês de setembro, eu acho que começou o que a gente fala, assim, até para fundos multimercados, né, um cenário com uma tendência um pouco mais clara em alguns mercados, né? Assim como o Genta falou, a gente teve o início da alta de juros nos Estados Unidos. Isso é muito importante, né, para que a gente, desculpa, o início da queda de juros nos Estados Unidos, né, eu estou confundindo com o Brasil, porque a gente também teve, né, agora em setembro, um ciclo ao contrário no Brasil, né? Então, se lá fora a gente começou uma tendência de queda dos juros, no Brasil a gente começou uma tendência de alta de juros. Isso aqui para a gente, né, gestores de multimercados, é importante, é relevante. A gente espera que com o início dessas tendências, né, se elas forem sustentáveis, a gente consiga, né, trazer retornos mais sustentáveis nos próximos meses. Tá? No mês de setembro, em especial, a gente teve retornos positivos com as nossas posições aplicadas em juros americanos, a gente teve retornos positivos com as posições tomadas em juros no Brasil, um pouquinho com a venda da Bolsa Brasileira, mas esses retornos positivos foram contrabalançados, tá, por perdas táticas em posições em bolsa americana, a gente também teve pequenas perdas em moedas, tá, tanto no dólar real quanto no dólar euro, e pequenas perdas na estratégia equity hedge. Tá, mas para frente a gente vê um cenário bem construtivo, com esse início, que foi marcado em setembro, de inflexão de políticas monetárias, tá? Tanto nos Estados Unidos com o ciclo de queda, quanto no Brasil com o ciclo de alta. Começando com lá fora, a gente está vendo um cenário que continua bem favorável para ativos de risco, né? Nos Estados Unidos, a gente já tinha isso em mente, assim, um cenário positivo de soft landing nos Estados Unidos. É claro que esse cenário é testado a todo momento, mas em setembro a gente também teve uma notícia favorável para ativos de risco, que foi a questão da China, né? Então a gente não é otimista com a economia chinesa, ela passa por uma desaceleração estrutural, tá? Mas essas medidas de estímulo, né, podem dar um suporte especial para o mercado de lá, tá? Mas principalmente para commodities e tudo mais. Então o cenário lá fora, de maneira geral, é muito positivo e não está sendo aproveitado pelo Brasil, tá? Então, conforme nós já falamos, né, o Fernando Genta já comentou, o que surpreendeu no nosso entender na decisão do Banco Central americano não foi o corte de juros em setembro, mas foi a magnitude do corte. Tá? Então, a gente aqui na gestão, nós temos uma posição aplicada em juros americanos ali de curto e médio prazo, né? Nós estamos claramente posicionados no ciclo de política monetária do Fed,
Então, a gente tem um pouquinho de posição aqui para o curto prazo, que ganha com essa aceleração, e um pouquinho de posição para o médio prazo, que ganha com a extensão do ciclo, mas o que a gente viu nessa primeira decisão do Fed foi uma decisão que a gente entendeu de risk management, tá? Claramente o Powell conseguiu trazer o grupo para acelerar o corte, dado que ele acha que está bastante distante do neutro, né? 5,25, o neutro na nossa cabeça é perto de 3, 3,5. Ele tomou uma decisão de gestão de risco, no nosso entender, que foi começar com 50. Isso não impede, na nossa opinião, tá? Se sair mais um dado fraco de emprego nos próximos, né, a gente vai ter um dado de emprego sexta-feira. Caso saia algum dado fraco nas próximas semanas e meses, a gente acha que o Fed pode até vir a dar um novo 50 basis, tá, na sua próxima reunião. Mas eu acho que o mais importante do que o passo é até onde ele vai chegar. Tá? E a gente acredita que um cenário de desaceleração da economia americana ele é muito gradual, mas ele está ocorrendo, principalmente no mercado de trabalho, e a qualquer momento, seja nesse mês, no mês que vem, se a economia americana der qualquer sinal de mais fraqueza, o Fed não só vai levar os juros para o neutro, como pode ir um pouquinho além, tá, do neutro, então pode cair abaixo do 3, então a gente tem mantido uma posição desde maio, tá, aplicado em juros americanos de curto e médio prazo, e a gente, tá, apesar de ter reduzido um pouquinho a posição recentemente, pela força que a gente viu na revisão, tá, da renda do consumidor americano, a gente decidiu revisar um pouquinho, reduzir um pouquinho a posição de juros, mas a gente está mantendo ela estruturalmente. Tá? Então, compondo essa posição com viés aplicado em juros americanos, a gente está mantendo uma pequena posição também comprada em bolsa americana. Tá? Então, por que a gente tem essa posição? Né? Apesar da gente acreditar numa queda de juros, a economia americana ainda está muito forte, né? E se ela continuar forte, pode ser que o Fed pare ali perto do neutro, mas é um cenário muito bom para a bolsa. Então, essa composição de portfólio ela é muito positiva. Se tiver um cenário um pouco pior para a atividade, né, as bolsas podem cair um pouco. Nesse cenário, o Fed vai cortar mais. Ele está com essa cabeça, ele está olhando para o pleno emprego, então ele não vai deixar, ele vai tentar evitar que a economia americana entre em recessão. Então a gente está mantendo essa composição de portfólio, tá ali desde maio, tanto aplicado em juros, quanto ligeiramente comprado em bolsa americana via opções. Tá? Passando para a China, sim, eu acho que, no nosso entender, essas medidas vão trazer um estímulo de curto prazo. A gente viu a bolsa chinesa, tá, voltar dos lows ali, 25%, 30% até. Realmente foi uma alta muito forte, que não foi refletida ainda em Brasil. Tá? Apesar de pegar em commodities, algumas ações específicas que a gente viu, né, Petrobras, Vale, a gente acha que o Brasil, né, a Bolsa passou por um momento forte, então o Peixoto vai falar muito melhor do que eu depois, mas a gente acredita que os desafios macro no Brasil, alta de juros, fiscal, tudo mais, podem acabar não ajudando tanto esse momento favorável lá fora da China. E de resto, riscos lá fora, né, a gente sempre tem que ficar atento, a gente viu aí, né, ontem, né, o início aí de uma nova ofensiva lá fora, né, de Israel, então a gente tem que ficar atento, principalmente com os impactos em preço de petróleo. E outro risco muito, muito importante a gente avaliar, apesar de menor, é a inflação americana, tá? Que a gente acredita que ela está numa trajetória positiva, mas seria sempre um risco a observar para as nossas posições lá fora. Passando para o Brasil, eu acredito que finalmente, né, a gente já vinha, o Fernando Genta, a gente já vinha desde a carta de final de julho, ali agosto, elencando, né, que a gente já via um ciclo de alta de juros no radar. A gente tinha que setembro seria o início do ciclo, poderia ser de 25, de 50, mas o Banco Central, independente do pace, ele decidiu subir e deixou o ciclo em aberto. Tá? O que a gente acha de mais importante aqui é que a gente acredita que o Banco Central tem que subir os juros, não é só por uma reconquista de credibilidade, não é só por isso, é porque a economia brasileira está muito forte, né, com o mercado de trabalho muito apertado, com a massa salarial rodando quase em double digits. Então a gente acredita que o Banco Central tem que fazer o correto, que no nosso entender é subir os juros para tentar desacelerar a economia, reancorar expectativas e colocar de novo a projeção dele, né, nos 3%, né, ele tem uma meta de inflação. Então a gente acredita que ele tem que subir os juros até o momento em que as projeções dele, em algum momento,
né, vão para a meta no horizonte relevante, né? Ele acabou de soltar um relatório de inflação que a projeção dele não converge nem até o início de 2027. Então, no nosso entender, não é um miniciclo, a gente sempre falou isso, a gente não acreditava num ciclo de 100, 150 bases, que era o que o mercado no início estava discutindo. A gente acha que é mais, tá? Pode ser 200, pode ser 250, mas mais do que isso, é o necessário. E para isso a gente montou posições. A gente não montou uma posição apenas, tá? Tipo, para tentar buscar esse cenário. Não é apenas tomado em juros, mas a gente montou um conjunto de posições que vão se beneficiar caso o Banco Central faça o que tem que ser feito, né? Que ele faça o que for necessário para trazer de volta a inflação para a meta, tá? Então a gente montou no início ali uma posição tomada em juros reais, reais e nominais curtos. A gente, junto com essa posição tomada, a gente montou uma posição vendida, inflação implícita intermediária. A gente também montou uma posição vendida em dólar real. A gente também tem uma quarta posição, que é a vendida em bolsa brasileira. Então, tudo isso é um combo para falar o seguinte: se o Banco Central fizer o que, no nosso entender, é o necessário para trazer a inflação para a meta, esse conjunto de posições vai trazer um valor, né, esperado positivo. Não necessariamente todas vão ganhar no mesmo momento, mas se precisar de 200 bases, tudo bem, não vai ganhar muito nos juros, mas vai ganhar na queda da inflação implícita, o dólar vai acabar caindo e tudo mais. Mas no mês de setembro, a gente teve essas notícias fiscais, né, que circularam, teve o relatório bimestral, que não ajudaram a parte longa da curva brasileira. Então, se a gente ganhou na posição tomada em juros reais e nominais, a posição vendida em inflação implícita, né, que é uma posição mais longa, ela não trouxe retornos positivos, tivemos ligeiras perdas. A posição também vendida em dólar real, tá, também passou por dificuldade por conta dessas discussões fiscais, tá, mas a gente acredita que no tempo essas posições vão andar a nosso favor, tá? Então, uma perna da posição que a gente decidiu liquidar foi a posição vendida em dólar real, tá? Então, a discussão fiscal, no nosso entender, ela está muito presente. Ontem teve, né, um upgrade, né? A gente ainda acredita que o cenário é desafiador, então, mas a gente está mantendo as outras 3 pernas da posição, tomado em juros reais e nominais curtos, vendido em inflação implícita intermediária e vendido em bolsa brasileira, tá? Por fim, a gente lá fora, a gente iniciou uma pequena posição vendida em euro contra o dólar, né? Em relação à economia europeia, está bem mais fraca do que a economia americana, também está no ciclo de queda de juros. E no México a gente reduziu, a gente tinha uma posição tomada em CDS mexicano, né? Após a reforma do judiciário, tá? O mercado andou bem menos até do que a gente imaginava, o CDS subiu bem menos, a gente decidiu reduzir, tá? Um pouco mais da metade a nossa posição lá tomada em CDS mexicano. Então, vou ficando por aqui. Eu passo a palavra aqui para o gestor de renda variável, aqui, o Marcos Peixoto. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom, mês passado foi um mês que o Brasil aqui deu uma certa descolada em relação aos ativos lá de fora, né? A gente teve um mês em que a S&P subiu, o Fed cortou juros e a gente aqui perdeu mais uma oportunidade, né? Para variar. Então, a gente teve ali, naturalmente era algo bem esperado, né? Que a gente fosse ter esse ciclo de alta de juros no Brasil começando. Mas eu acho, sinceramente, assim, teve algumas novidades fiscais piores ao longo do mês, mas eu acho que teve um certo choque de realidade, né? Principalmente do estrangeiro. A gente vinha falando com alguns estrangeiros, muita gente não acreditava que o Brasil ia subir juros num ambiente que o Fed cortasse, ainda mais com o Fed cortando 50, né? Então, minha percepção, olhando os mercados, é que teve um choque de realidade, meio que o Brasil é um dos únicos países no mundo praticamente a subir juros, então você teve um pouco de saída de fluxo de Brasil para outros emergentes, inclusive essa questão de China também, eu acho que acelerou um pouco isso, né? Então a gente teve ali um mês, o BOV caiu 3, índice de SMLR caiu de 4,5, enquanto que as bolsas lá fora subiram. Eu acho que a gente tinha uma chance de seguir, na minha cabeça até, o cenário externo. Sim, o cenário externo geralmente costuma ser preponderante ao cenário doméstico, mas eu acho que todas essas variáveis que a gente comentou, né, que o Júlio e o Ieta falaram de um fiscal pior, a gente tem um ciclo de alta de juros eventualmente mais forte, acabaram pesando um pouco no desempenho aqui da Bolsa, que eu acho que foi atenuado um pouco por conta das questões externas, né, de China. Então, a gente teve ali no final, principalmente no final do mês, né, na última semana, uma alta bem forte das commodities, né, das empresas de commodities, principalmente Vale, CSN, tudo que é ligado mais à China, por conta das medidas ali
do governo chinês, tentar reativar a economia. A gente, assim, estava bastante preocupado com a economia chinesa, bastante pessimista, assim, fundamento realmente micro, quando a gente olha tanto o setor de housing, setor a parte de siderurgia, realmente é preocupante, não parece ter muito fôlego para recuperação, mas naturalmente não dá para ficar muito na frente do governo chinês. Eu acho que ele acendeu essa luz ali vermelha e eles resolveram atuar. Vamos ver o que tem, assim, acho que o que teve até agora ainda não é suficiente, mas naturalmente pode ter sido uma primeira entrada ali do governo e eventualmente acho que todo mundo tem expectativas que venham novas medidas, principalmente fiscais ali para tentar a economia. Então acho que isso aí pode acabar ajudando um pouco o Brasil no relativo se realmente a gente tiver uma retomada ali da economia chinesa. Olhando aqui no micro, né, a gente até aproveitou um pouco desse evento, comprou um pouco de Vale, a gente não, confesso que não gosta tanto do fundamento do papel, tem uma certa preocupação com níveis de minério, principalmente com produção de aço caindo e produção subindo, mas a gente acha que no curto prazo pode ter um repique, o preço de minério estava realmente em níveis muito baixos, a gente pode ter um repique, então a gente até montou uma posição ao longo da semana passada, para se beneficiar um pouco desse movimento de China um pouco mais positivo, já foi uma boa compra ali, dado que o setor segue andando. Bom, acho que de forma geral assim, de portfólio, né, além da parte de commodity, né, a gente falou um pouquinho de Vale, mas ao mesmo tempo também a gente estava com uma posição grande em Gerdau, que andou naturalmente com esse news flow de China, a gente aproveitou também para reduzir um pouco a posição, tá? Coisas novas no portfólio, a gente montou uma posição nova em Eneva, uma empresa do setor elétrico focada em térmicas. As térmicas estavam, acho que fora da moda, né, nos últimos anos no Brasil. O cenário no início do ano, vamos lembrar, né, o mercado às vezes se acha meteorologista, né, e o consenso é que não precisava chover mais no Brasil, que os reservatórios estavam cheios e que a situação estava bem tranquila, o preço de energia ia ser baixo para o resto da vida. Esse era o cenário que a gente tinha no início do ano, tanto que tinha posições nossas como a Eletrobras sofreram por conta de preço de energia. Acho que passados menos de 6 meses, a gente tem agora um cenário em que o preço de energia está explodindo, principalmente ali no spot, no intraday. A parte de renováveis, né, principalmente solar, não tem conseguido suprir energias em momentos críticos. E, naturalmente, as térmicas voltaram a ser moda agora no Brasil. O mercado voltou a ver que precisa de térmica na base para você ter uma segurança energética no país. Estamos até cogitando voltar com o horário de verão, que estava desativado há bastante tempo. Então, é um cenário bem... Eu acho que não é um cenário de emergência ainda. Os reservatórios ainda têm bons níveis de armazenamento, mas eu acho que tem mostrado essa volatilidade no setor. Você não pode depender de chuva aqui no Brasil, principalmente com uma base que tem bastante renováveis agora que não são seguras do ponto de vista de suprimento de energia em qualquer horário do dia, né? Então, a gente acha que volta a ter um pouco de demanda para energia térmica. A Eneva é uma empresa que deve se beneficiar disso em novos leilões, para aumentar, seja para aumentar a sua produção, seja para recontratar a energia. Então, a gente montou uma posição nessa empresa, vai ter uma oferta, um follow-on, inclusive uma oferta primária acontecendo agora no início do mês de outubro, que eventualmente a gente vai usar para aumentar a posição no fundo. Tá? Então, acho que posições novas, esse foi o principal destaque, além da Vale. Bradesco, a gente aumentou também um pouco ao longo do mês, posição que a gente tinha montado já pré-resultado do segundo trimestre, né? O resultado foi o primeiro resultado bom, vindo numa sequência de resultados piores. A gente entende que o terceiro trimestre está indo por bons caminhos, por tudo que a gente tem acompanhado de dados do Banco Central, dados de crédito. Tudo leva a crer que o terceiro trimestre segue a tendência do segundo tri e deva ser um resultado também positivo. Então, a gente aumentou um pouco a posição ali no banco. E aí, no mais, a gente aumentou um pouco a posição em Cogna e reduziu em Edux, fez uma alocação dentro do setor ali de educação, dentro do portfólio, por achar que o resultado de uma veio melhor do que o da outra. E no mais, a gente zerou uma posição no início do mês, foi uma boa zerada de açaí, o setor realmente, a parte de supermercados está bem desafiador, a competição está muito forte, o setor é alavancado, com essa alta de juros realmente é um setor que não vai bem, então a gente decidiu zerar ali no início do mês, foi uma boa zerada, o papel realmente tem sofrido bastante nos últimos dias. Eu acho que o portfólio foi isso, assim, acho mais comentar alguns destaques ali específicos do mês. Eu acho que um destaque que tem sido positivo foi a Renner, dentro do setor a gente teve um mês, diria que bem negativo até para o setor doméstico, né? Teve um pouco dessa rotação de saída de domésticos para comprar commodities, principalmente no final do mês.
mas a Renner conseguiu segurar bem. Acho que ela foi, diria que um dos únicos ativos ali mais ligados a essa economia doméstica que reagiu ali de forma positiva. A gente está realmente, tudo que a gente está acompanhando também de dados, está indicando um terceiro TRI bem forte. A empresa ali deve acelerar em um crescimento de 2% de receita vindo no segundo TRI, para um crescimento de mais de 10% nesse terceiro trimestre. Então, parece também que o pior passou ali no caso dela, parte mais micro mesmo. A empresa tem conseguido voltar a ganhar market share, recuperar a margem. Então, foi um destaque positivo ali do portfólio. Acho que da ponta negativa vale falar de B3, que é um case que a gente tinha montado recentemente. O papel que tinha tido uma performance boa, tinha saído de 10 para 13, basicamente, e voltou para 10 em um mês. Né? Então, tem uma performance bem fraca. Acaba que B3 é um mercado, é uma ação que o mercado expõe um pouco do seu otimismo ou não com o Brasil. E, naturalmente, quando você teve essa reversão ali de Brasil, do ponto de vista de alta de juros, de underperformance em relação lá fora, o volume da bolsa piorando, o mercado teve uma performance muito fraca de B3, principalmente um venda de estrangeiro. Então, foi um papel que a gente sofreu ali ao longo do mês. A gente não mudou a posição, né? Era uma posição pequena também já, mas pesou ali para a gente ao longo do mês. No geral é isso, a gente continua com a cabeça, de certa forma, a gente está com um pouco mais de caixa nos fundos desde o mês passado, a gente não mudou de forma relevante o caixa. Basicamente, o nosso caixa, porque algumas posições andaram bem ali em julho e agosto, a gente colocou no bolso. Acho que o mês de setembro não teve grandes variações ali direcionais para a gente fazer nenhuma mudança nem para cima nem para baixo. A gente sai com a cabeça, de certa forma, construtiva, assim, com o micro das empresas, tá? A gente tem visto ali, a gente viu uma temporada de segundo tri muito forte, tudo que a gente tem acompanhado leva a crer que o terceiro trimestre também a gente vai ter bons resultados. Nível de valuation, eu ainda acho atrativo, e a gente tem que pesar, né, esse cenário externo mais favorável com o cenário doméstico mais desafiador. No net, eu ainda tenho uma cabeça mais construtiva ali com renda variável. Ainda acho que você tem um lastro ali de resultados bons e com um valuation positivo ali de empresas. Mas naturalmente é isso, não dá, tem que ter um pouco de cautela, não. O cenário também não é um cenário de céu de brigadeiro. É como a gente tem pensado ali hoje de portfólio. Acho que é isso, gente. Vou passar para o Eric completar aqui uma parte de renda fixa. Obrigado. Bom dia a todos. Agora, no mês de setembro, a gente viu um arrefecimento no fluxo de captação da indústria, né, de fundos de renda fixa e crédito privado. Então, a gente vinha tendo um influxo na ordem de 40 bi por mês para os fundos, e a gente viu nesse mês uma entrada de pouco mais de 11 bi. Né? Eu acho que parte dessa redução na captação da indústria vem do fato que alguns fundos que vinham captando bastante fecharam para captação, né? Então isso naturalmente diminuiu a entrada de recursos, e além disso a gente vê que a gente tem tido uma redução no nível de spreads do mercado e trazendo uma foto de taxa de carregamento menor, né, para frente. Quando a gente olha o mercado primário, a gente segue vendo um mercado bem aquecido. Em setembro a gente viu até de certa forma, uma aceleração no ritmo de captação pelas empresas. Então a gente observou aqui 29 bi de emissões no mercado de CDI+. Então, nesse mês específico, né, a gente teve mais emissões, inclusive, do que entrada de recursos na indústria, o que a gente acha positivo, né? Mas a gente ainda vê muitas dessas emissões vindo com prazos muito longos e com taxas já muito baixas, de forma que a gente não entende serem ativos com risco-retorno interessante, né? Então a gente viu, por exemplo, algumas emissões grandes vindo para 7 anos, a CDI mais 0,55% ao ano, né? Então a gente entende que não é uma taxa, não é um spread de crédito num nível sustentável no médio e longo prazo. Então a gente tem sido bem seletivo em quais emissões a gente tem entrado no mercado primário, e a gente tem deixado muitas emissões passando. A despeito disso, a gente tem visto essas emissões saindo, né? Então tem tido apetite por parte do mercado para essas emissões. A gente não tem visto ainda um grande número de emissões tendo baixa demanda e grande volume de garantia firme por parte dos bancos.
No mercado isento, foi um mês de quase 7 bi, né, de emissões, e esses ativos também a gente tem visto ainda bastante demanda por parte do mercado, seja dos fundos, né, por parte das gestoras, seja de pessoas físicas no varejo. Quando a gente olha a evolução do spread de crédito, né, medido pelos índices de mercado, né, a gente observa que o IDA-DI fechando em 1,37, né, então estável no mês, enquanto o IDPCA infraestrutura fechando de 0,47 para 0,41. Né, então a gente observa mais um fechamento aqui nos spreads do mercado de isentas, e a gente segue vendo na margem um movimento de continuidade nesse fechamento dos spreads. Para os ativos em CDI+, né, apesar do índice ter ficado de lado, quando a gente observa os ativos de melhor rating e melhor qualidade de crédito, a gente segue vendo um fechamento adicional no mercado, nos spreads de crédito, e a gente já vê muitas dessas emissões com spreads abaixo do que eram ali no final de 2019, início de 2020, antes da pandemia. A gente viu aqui, né, as NTNBs tendo uma abertura no mês, né, então dependendo do vértice, teve uma abertura entre 15 e 27 bips, então foi um mês ruim para risco de mercado no geral. A despeito disso, quando a gente olha para a performance dos nossos fundos, os fundos que não têm risco de mercado, né, então os fundos CDI, a gente teve uma performance interessante, né, para toda a nossa grade, e para os fundos que têm risco de mercado, naturalmente teve um impacto dessa abertura das NTNBs, mas ainda assim, quando a gente pega o XP debêntures incentivadas, ele teve ainda um retorno positivo de 0,24% no mês, isento, né? Então, dado esse cenário de abertura das Bs, um retorno interessante. O IDPCA infraestrutura, por exemplo, teve uma queda de 0,11% no mês. Quando a gente traz aqui alguns fundos em CDI+, por exemplo, a gente tem alguns destaques aqui. Então, XP referenciado, XP bancos, entregando 0,87% no mês, o XP Corporate Light 0,91% no mês, o Corporate Top 1,04% e o XP Corporate Plus 1,05%. E o XP debêntures incentivadas CDI, trazendo uma performance bem interessante de 1,32% no mês, já isento de imposto de renda para pessoa física. Então, aqui a gente traz, né, um pouco dos retornos em percentual do CDI também, e de janelas de 3, 6 e 12 meses. Então, mais uma vez, trazendo retornos bem interessantes para os nossos cotistas. Sendo, mais uma vez, trazendo aqui em destaque, o XP Corporate Top, entregando no mês 124% do CDI, o XP Corporate Plus 126% do CDI, e o XP debêntures incentivadas 159% do CDI no mês e 155% do CDI no ano, né? Já um retorno isento para a pessoa física. Então, mais uma vez, né, mostrando a atratividade desse produto para os investidores. E, por fim, eu trago aqui um pouco da foto, né, da carteira dos fundos. A gente mostra aqui um pouco do percentual de alocação em crédito, a duration dessa carteira de crédito e o spread bruto da carteira de crédito de cada um dos fundos. Então, XP referenciado 87% alocado, numa carteira com spread bruto de 0,45%, XP bancos quase 82% alocado, num spread de 0,34%. Então, ambos, né, os fundos de liquidez aqui com uma duration de 1 ano, né, então com durations mais curtas. E os fundos de crédito, né, o XP Corporate Light, 83% alocado, uma duration de 1,8 anos, um spread médio de CDI mais 0,78. O Corporate Top, 81% alocado, 2,4 anos de duration, num spread médio de CDI mais 1,76. E o Corporate Plus, 87% alocado,
2,4 anos de duration, um spread médio CDI mais 2,53. Dos XPs debêntures incentivadas, né, a gente traz aqui também os XP debêntures incentivadas com quase 99% alocado, uma duration média de 5 anos e um spread acima da NTNB de 0,83%. O XP debêntures incentivadas em uma B5, que foi o fundo mais recente que a gente lançou, que ainda está em grace period, uma carteira de 95% de alocação, 3,4 anos de duration, um spread de 1,38%, e o XP debêntures incentivadas CDI, com 88,5% de alocação, 4,6 anos de duration, e um spread de CDI mais 0,52%. E aqui embaixo a gente traz também os fundos de previdência, né? Então, a gente segue com a nossa cabeça de manter um portfólio com uma duration mais curta, né? Então, a gente tem deixado de entrar em muitos desses primários que têm vindo mais longos, por mais que essa estratégia, às vezes, traga um spread para a carteira no geral um pouco menor do que poderia ser, a gente entende que para esse cenário atual é mais interessante estar mais defensivo e estar numa carteira mais curta, né? Porque quando a gente viu lá em 2019, em algum momento a gente acha que esse spread pode ter alguma normalização, então a gente, estando com uma carteira mais defendida, mais curta, a gente vai estar protegendo nossos cotistas. Então esse é o nosso cenário que a gente tem. Bom, acho que a gente pode ir para as perguntas e respostas. Bom, Eric, obrigado aí pelos comentários, obrigado a todo mundo, comentários super esclarecedores por aqui. Eu queria só reforçar alguns pontos antes da gente passar aqui para as perguntas que foram chegando ao longo do programa. Quem eventualmente está nos assistindo aqui pela primeira vez, essa live ela acontece toda primeira quarta-feira de cada mês, com o objetivo de trazer aqui todas as atualizações e informações de mercado de cada classe, de cada estratégia aqui dos nossos gestores e dos nossos especialistas, tá? A gravação dessa conversa ela fica aqui no nosso histórico do YouTube, então aproveitando para fazer o jabá, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal para você poder ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil, no mundo, bem como os nossos produtos, combinado? Chegaram algumas perguntas aqui, o Marco e o Arthur falando sobre FIIs. Pessoal, só queria reforçar que essa nossa conversa aqui, ela corresponde aos nossos fundos abertos, os fundos líquidos. A gente vai ter uma live, a gente tem lives trimestrais sobre fundos imobiliários, e elas vão acontecer no meio de novembro, tá? Então fiquem de olho aqui, a gente vai divulgar nos nossos canais de comunicação, mas sobre FIIs especificamente, a gente vai tratar numa próxima conversa, tá? Mas se eu puder tentar dar uma pincelada aqui, né? Perguntar um pouco sobre os movimentos das taxas de juros, né? Sobe juros, desce juros, como que isso impacta FIIs. Tem uma premissa universal, onde tudo mais constante, né? Os fundos de tijolo, eles são mais sensíveis no contexto econômico, então eles tendem a se beneficiar mais num cenário onde existem juros mais baixos, né? Então a tendência, obviamente existem questões exógenas que podem influenciar e cada produto tem suas especificidades, mas a tendência é de que uma queda de taxa de juros gere uma valorização nos ativos de tijolo, aumentando ali o patrimônio líquido dos fundos que investem na classe, e o que pode gerar, assim, um resultado ali de ganho de capital para os investidores. Assim como um patamar mais elevado, os fundos de papéis tendem a se beneficiar mais. Não sei se Genta tem algum comentário que talvez possa me complementar aqui, mas acho que essa é uma premissa geral para a gente passar. Entrei aqui, valeu, Kubert. Assim, eu acho que sobre o impacto do cenário nos FIIs, você foi cirúrgico, não tenho nada a acrescentar, mas destacando que o nosso cenário base aqui é um cenário de juro alto no Brasil por um bom tempo, tá? Então, certamente acima de onde rodou o juro pré-Covid, seja pelo lado global, seja pelo lado doméstico, e assim, não consigo ver uma grande melhora neste sentido. E aproveitando aqui, Kubert, super rápido, tem uma pergunta do Fernando Figueiredo sobre a motivação do Banco Central para subir juro.
Fernando, meu xará aqui, eu não sei se ela decorre do meu comentário sobre os investidores aí querendo financiar ou não a dívida pública, mas o Banco Central, ele sobe a taxa de juros num regime de metas para inflação, com o intuito, sim, de desaquecer a economia e garantir que a inflação convirja para a meta. Agora, pensando na economia como um todo, num equilíbrio geral, essas coisas conversam. Então, se por algum motivo os investidores não quiserem financiar mais o Tesouro Brasileiro a taxas de juro parecida com aquelas praticadas pelo Banco Central, a gente vai ter aí um impacto na curva de juros. Então essa coisa, ela não decorre da Selic, mas essas coisas conversam, porque se a Selic estiver baixa em relação à expectativa de juro, ou o Banco Central sobe, ou a gente acaba ou o Banco Central responde a isso, ou a gente acaba tendo uma resposta na própria moeda, que aí vai bater na inflação e vai afetar o objetivo do Banco Central. Então, a percepção do investidor, isso vai refletir na taxa de câmbio. Então, a percepção de risco do investidor, ela afeta o Banco Central via preço de ativo. Então, você vai ter uma taxa de câmbio mais depreciada, caso você tenha uma percepção de risco maior. Então, mas aqui só para deixar claro, o Banco Central sobe o juro para desaquecer a economia e fazer com que a inflação convirja para a meta, com vários canais, entre eles o canal do câmbio, por exemplo, mas o principal canal sempre, expectativa e ato, atividade. Boa, gente, obrigado. Tem uma do Jefferson que chegou aqui, acho que Peixoto vai direcionar melhor de uma maneira mais assertiva. Como vocês estão avaliando o varejo no Brasil? Exemplo de empresas que estão passando por dificuldades, como Marisa, Americanas, etc. Tá, a gente pode dividir em dois, né? Assim, o varejo no Brasil, de forma geral, a gente está até com um viés positivo. Assim, a gente tem visto algumas empresas ali tendo uma certa retomada. A gente viu ali, cara, nos últimos anos, um PIB forte no Brasil, mas que não estava batendo especificamente em varejo, né? PIB forte, muito forte no agro, pequenas empresas, algumas variáveis que não estavam batendo no varejo listado em bolsa, né? Na margem, a gente tem visto algumas empresas, mas não é todo o setor, né? Com algum viés, mas principalmente parte de vestuário, né? C&A, Renner, Arezzo, algumas empresas assim voltando uma retomada de vendas. Mas como eu falei, isso não vale para o varejo como um todo. A parte de supermercado já está super desafiadora. A parte de eletrodomésticos também ainda não teve uma certa retomada. Então, eu acho que tem um viés, aí não é um viés único para o setor como um todo, tá? Tem segmentos melhores, segmentos indo mal. Para as empresas em dificuldade especificamente, falando da Marisa e da Americanas, são dois nomes que a gente realmente não olha aqui mais. Assim, são empresas que viraram empresas quase com um special situation, né? Ou a empresa quebra ou não quebra, ou consegue retomar. Então, para a gente aqui é um negócio muito binário e pouco líquido, então a gente realmente tirou de cobertura. Eu não sei nem dizer o que está acontecendo do ponto de vista operacional dessas companhias. Agora, o que eu poderia falar de forma geral é que o cenário que a gente está tendo agora não é bom para esse tipo de companhia, né? Assim, você está tendo um cenário de alta de juros. E como o Ian acabou de falar, o Banco Central puxando os juros para tentar desacelerar a economia. Para uma empresa que está em dificuldade alavancada, não é bom. Assim, o cenário estava aparecendo melhor, né? Até alguns meses atrás, se entrasse numa tendência de queda de juros, isso poderia ajudar, ter um impulso para ajudar. Eu acho que o cenário que a gente está vendo agora é exatamente o contrário. Você tem um fator macro que vai jogar contra, e eu acho que essas empresas vão ter que fazer um esforço mais do que o normal para conseguir realmente virar ali a chave e conseguir fazer essa restauração, né, para voltar a operar normal. Então, é um viés mais pessimista para esse tipo de case. Mas, como eu falei, não saberia dizer também de forma específica, porque a gente não está analisando. Boa, Peixe. Chegou mais uma aqui, do Vanderlei, perguntando sobre ativos específicos aqui. Não sei se você vai ter alguma opinião. Raio 3, rumo expectativa positiva para 2025, com as chuvas beneficiando o agro. Tá, não, essa aí é a opção que você vai falar, uma posição que a gente botou no portfólio recentemente. Eu acho um papel que no momento atual, nessa pergunta especificamente, eu diria que a maior preocupação é a chuva, né? Não vejo até como perspectiva positiva, mas como preocupação hoje, né? Qual o problema da Rumo, uma empresa de ferrovias, que boa parte do escoamento dela é o setor agro, principalmente soja e milho ali da região centro-oeste. E a gente tem visto
A gente teve ao longo do ano de 24, a gente não estava posicionado, inclusive, né? A gente tinha uma preocupação grande em relação à safra, a gente teve super safras nos últimos anos, né? E 24 foi um ano de safra ruim, então você teve uma queda de safra, e a gente tinha uma preocupação o que isso poderia impactar nas negociações de frete, né? Naturalmente, se você tem uma fraca mais fraca, o agricultor está perdendo dinheiro, menos volume, o poder de barganha da operadora ele diminui, né? Então, a gente tinha essa preocupação, acho que ao longo de 24, a preocupação foi se arrefecendo, né? De fato, a safra foi pior, mas não foi tão ruim assim, e as negociações estavam indicando uma estabilidade ou até um aumento de preço, né, do frete. Então, eu acho que a gente, nesse momento, foi o momento que a gente decidiu voltar, ter uma posição no papel. O problema é que agora, né, a gente está com o risco da safra de D25, né, que está sendo plantada agora, principalmente. Então, soja, principalmente plantada agora ali no mês de setembro e outubro, e não está chovendo. Então, diria que hoje o clima é uma das preocupações para esse case. Ainda é muito cedo para dizer, né? A gente sabe que tem algumas lavouras já sendo dificuldade por conta dessa seca no Brasil como um todo, mas para soja e milho, principalmente, o mais relevante é a chuva começar ali a partir de outubro, que a gente está agora, né? Então, temos que ver, temos que monitorar com atenção. Esse é a principal risco e oportunidade, né? Se realmente se chover e a safra for boa, eu acho que é um case que vai ter uma alta, vai ter uma boa alta. O papel está pressionado por conta desse risco, mas ao mesmo tempo também, se você tiver uma quebra de safra, você pode ter um risco de reduzir ali o preço de frete, tá? Então é algo que a gente está monitorando bem no detalhe ali, tá com essa preocupação ativa hoje em dia. Legal, Peixoto, obrigado. Em benefício do tempo, turma, eu vou selecionar talvez a última pergunta aqui, mas que eu acho ela super rica para a gente comentar, tá? Talvez o Genta e o Júlio consigam se complementar aqui, mas a pergunta é com relação ao resultado da eleição americana, né, nos Estados Unidos. Como que ela influencia aqui as nossas posições macro, e também sobre a escalada no conflito do Oriente Médio, como que ele pode influenciar essa eleição de alguma maneira. A gente sabe que a escalada do Oriente Médio ela não ajuda ninguém, né, nesse sentido. Ninguém, em plena corrida eleitoral, ninguém pretendia ter esse tipo de problema para se tratar, mas a gente sabe que é super importante para a turma se posicionar por lá. Então, vamos aproveitar aí pouco tempo para a gente falar, né? Um assunto tão complexo, mas eu vou deixar essa missão aí para você, Julião e Genta. Eu falo 1 minuto dos impactos no cenário e deixo o Júlio falar 2 de posição, mas sobre a eleição americana, eu acho que o principal ponto, nenhum dos dois anima em termos de fiscal, então acho que essa questão do juro longo americano não é óbvia a melhora em nenhum dos casos, mas acho que o Trump vem com o agravante das tarifas, né? Então acho que raramente você vai ver bancos centrais se manifestando de eleição, IMF, mas todos falam não vamos nos manifestar, mas estamos estudando a questão das tarifas, né? Então seria algo que impactaria em moedas e inflação, mundo afora, em especial dos Estados Unidos, deixando a tarefa do Fed mais difícil, né? Então acho que esse é o ponto, assim, acho que Trump colocando em prática tarifas, você tem uma inflação esperada maior, um juro mais alto no curto prazo. Eu acho que com ele ganhando, essa probabilidade aí sobe, né, de você ter tarifa, teria que esperar os primeiros sinais. Sobre os conflitos do Oriente Médio nas eleições americanas, aqui eu estou terceirizando totalmente para os consultores que a gente coloca, e uma percepção inicial e preliminar é que o eleitor americano tem menos dúvidas quanto ao ímpeto do Trump em eventualmente entrar num conflito com o Irã, tá? Então, o eleitor poderia se sentir mais seguro. Aqui, assim, 2, 3 consultorias, isso aqui não é a nossa, tá? Todos os consultores no primeiro momento foram nessa direção, mas assim, colocando toda a dificuldade e limitação que a gente tem para falar do tema. Em poucas palavras, assim, o resumo é que ambos, né, os candidatos geram preocupação para a curva longa americana, que nem o Genta comentou, né, o fiscal esperado é expansionista em ambos os candidatos. Então, a gente seria tomador de juros longos americanos. Então, claro que o Trump tem a questão da tarifa, tem a questão da imigração, pode pressionar também a inflação de curto prazo, tá? Então a gente tem que ficar bem atento aí, caso ele ganhe, nas divulgações, principalmente de tarifas, tá? Mas é uma preocupação sim com inflação,
significaria juros um pouco mais elevados, principalmente por causa do fiscal, principalmente na parte longa, tá? Então, a gente tem posições aplicadas hoje na parte curta da curva americana e, eventualmente, numa preocupação muito grande nossa, a gente tomaria a parte longa, tá? Ficaria aplicado no curto e tomado no longo. Adicionalmente, o Trump seria dólar forte, tá? E a gente já viu o que aconteceu lá atrás, geralmente, tá? As bolsas gostam, tá? Do Trump, então a gente acredita que a bolsa americana seria favorecida, ele é pró-business, tá? Com a Kamala não é muito claro o cenário para a bolsa americana, mas esses seriam, em breve aqui, os principais impactos nos ativos lá fora e o que a gente faria de posição, eventualmente, em cada candidato. Legal, Júlio. Obrigado, Genta, também. Pessoal, sendo fiel ao horário aqui, vou direcionar para o nosso encerramento. Quero agradecer a presença aqui de todos os nossos gestores, nosso economista-chefe, todas as explicações dadas. A quem compartilhou aqui as dúvidas, acho que isso enriquece a nossa conversa. Acredito que a gente conseguiu esclarecer aqui de maneira pontual as dúvidas que foram chegando e demos uma visão 360 de tudo que está acontecendo nos mercados, Brasil e no mundo, e também os posicionamentos dos nossos produtos por aqui. Quem tiver alguma dúvida adicional, podem entrar em contato aqui pelo nosso e-mail de relação com o investidor, ri@xpasset.com.br. Nos encontramos na próxima primeira quarta-feira do mês de novembro para falar dos fundos abertos e para as dúvidas que foram chegando por aqui e o pessoal que se interessa pelos fundos imobiliários, em novembro, no meio de novembro, a gente vai realizar os nossos calls trimestrais sobre a classe também.